Apresenta Língua Portuguesa, Classes de Palavras e Verbos. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre classes de palavras. O que são classes de palavras, professor Milton? Classes de palavras é a classificação que uma palavra tem de acordo com a sua função dentro de uma frase. Agora, por que eu disse dentro de uma frase? Porque dependendo do lugar, do contexto, da posição que ela está nessa frase, as palavras elas podem assumir diversas funções. É só para ilustrar. Você, por exemplo, é uma criança. Quando você está na sua casa, você é um filho. Quando você está na casa da sua avó, você é o neto. Quando você está na rua, andando a pé, você é um pedestre. Se estiver andando de bicicleta, é um ciclista. Dentro de um ônibus, você é um passageiro. Entenderam? Dependendo de onde você está, você tem uma função diferente. As palavras é da mesma forma quando se encontram dentro da frase, a gente precisa olhar aonde ela está para tentar entender qual é a função dela. Por isso não dá para olhar para palavras separadas, sentar dentro de uma frase e dizer qual que provavelmente é a sua função. Claro que algumas você consegue, mas normalmente para você ter uma plena certeza, você tem que ler a frase, o contexto em que aquela palavra está para você determinar qual é a função. Algumas das classes de palavras que nós iremos ver hoje são, dentre outras, as seguintes. Substantivos. O que são substantivos? São palavras que nomeiam lugares, objetos, coisas e pessoas. Animais também. Exemplo. Eu me chamo Milton. Então, Milton é o meu nome pessoal. Minha profissão é professor. Professor é o nome da minha profissão. Se eu pudesse ter, eu teria um cachorrinho. Cachorrinho seria o nome do animal que eu gostaria de ter. Fernandópolis é onde eu moro. Então, Fernandópolis é o nome da cidade que eu moro. Uma outra classe de palavras que também existe são os artigos. Para que servem os artigos? Os artigos eles acompanham o substantivo definindo ele quanto ao gênero e ao número. Por exemplo, a menina, o menino, as meninas, os meninos. A menina, as meninas indicam o gênero feminino. O menino, os meninos, gênero masculino. A menina, as meninas, a menina é singular, uma só. As meninas é mais de uma, plural. E assim acontece no caso da palavra o menino e os meninos. Uma outra classe de palavras que nós temos também são os adjetivos. Os adjetivos eles servem para caracterizar e atribuir qualidades ao substantivo. Milton, professor lindo. Joaquim é muito alto. Lindo e alto são palavras que estão caracterizando substantivos. Substantivo Milton, substantivo Joaquim. Nesse caso, se trata de um adjetivo. Nós também temos os chamados pronomes. Para que servem os pronomes? Os pronomes servem para substituir ou acompanhar um substantivo. Exemplo, o professor Milton brinca muito. Ele brinca muito. Ele está no lugar de professor Milton, então é um pronome. Ou, meu HD externo. Então veja, HD externo substantivo, é um nome. Meu
é um pronome que acompanha o substantivo indicando posse. Temos também os chamados verbos. Verbos são palavrinhas que indicam ações, estado ou fenômeno da natureza. Correr, brincar, falar, trovejar, chover, ter, ser, são todas palavrinhas que indicam verbos. Mas além dessas que eu comentei com vocês, nós temos mais outras 5 classes de palavras que serão vistas num outro momento, que são quais? Temos os advérbios, os numerais, temos também as preposições, as interjeições e as conjunções. Essas nós vamos conhecer numa outra videoaula. No total, são 10 classes de palavra. Professor do céu, o que é isso? Como é que eu vou saber qual é a palavrinha? Que classe de palavra determinada palavra pertence? Vamos ver na prática. Carminha, que nós vai ajudar vocês aí. Veja a seguinte frase. Olha aí. Uma sereia solitária que tem como melhores amigos um peixe e um caranguejo, sendo todos eles heróis da história. Presta atenção nas palavras sereia, peixe e caranguejo. Essas palavrinhas sereia, peixe e caranguejo indica nesta frase que se trata do quê? Que se trata de um substantivo. Agora presta atenção nas palavrinhas uma, um e um. Veja que a palavrinha uma está ligada em sereia, a palavrinha um no peixe e a palavrinha um no caranguejo. Como eles acompanham determinando o gênero e quantidade do substantivo, se trata de um artigo. Veja a próxima agora. Solitária, melhores amigos, heróis. Palavra solitária, ela refere-se à sereia. Melhores amigos se refere à sereia, ao caranguejo e ao peixe. E heróis também se refere à sereia, caranguejo e ao peixe. Caracteriza, qualidade, neste caso, os adjetivos. Próxima palavrinha, veja aí, eles. Esse eles está substituindo sereia, peixe e caranguejo. Se está substituindo é um pronome, porque está substituindo o que é mesmo? Está substituindo um substantivo. Próxima palavrinha, tem, verbo, ter. Então veja, nesse caso a palavra tem é um verbo. Vamos conversar um pouquinho mais agora sobre os verbos. O que nós podemos aprender sobre os verbos? Nós podemos aprender algo interessante sobre ele. Verbos talvez seja a palavra que mais varia. O que significa isso? O que mais muda? Dependendo do quê? Dependendo do pronome, do tempo em que ele se encontra e do número. O que significa isso? Quando eu estou falando de pronome, eu estou falando normalmente dos seguintes: eu na primeira pessoa, tu na segunda pessoa, ele na terceira pessoa. Nós na primeira pessoa do plural, vós na segunda pessoa do plural e eles na terceira pessoa do plural. Tempo. Quando eu falo de tempo, eu estou falando do passado, que é a mesma coisa do ontem. Estou falando do presente, que é a mesma coisa do hoje. E estou falando do futuro, que é a mesma coisa do amanhã. E a questão do número, professor? É se ele está no singular, uma pessoa só,
nesse caso eu, tu, ele, ou se ele está no plural, mais de uma pessoa, no caso nós, vós e eles. Vamos ver como tudo isso influencia o verbo? Pense, por exemplo, no verbo comer. Ele vai estar na primeira pessoa como pronome. Nós vamos estar no tempo presente, no hoje. E nós vamos estar na quantidade do singular, um só. Então, a primeira pessoa do singular no pronome é o eu. Eu como. Veja como se comporta o verbo comer. Agora vamos mudar. Vamos colocar a primeira pessoa ainda no tempo presente, só que vamos colocar ela com a quantidade do plural, nesse caso, nós. Veja como fica o verbo. Nós comemos. Viu que ele mudou? É bem variável. Vamos agora fazer outra mudança. Vamos pensar agora que nós estamos na terceira pessoa. Essa terceira pessoa vai estar lá no tempo passado, no ontem, e nós vamos estar no plural, vai ser mais de uma pessoa, nesse caso, eles. Esse eles vai fazer o verbo comer ficar eles comeram. Viu como o verbo ele é bem variável e ele depende do pronome, do tempo e do número? Espero que vocês tenham gostado da teleaula de hoje, tenham gostado do vídeo e que tenham entendido bem aquilo que nós acabamos explicando aqui. Pessoal, até mais, beijo para todo mundo, tchau, fui!